Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo? Eu, antes de começar o vídeo e dar seguimento na palavra, né, sobre o coração, como vai o seu coração, né, como vão suas emoções, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, já aproveita agora, né, antes da gente começar, para você não esquecer, curte, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal, né, me segue, dá uma forcinha, para mim é tão importante se você deixar um comentário, se você compartilhar, de repente alguém que precisa dessa palavra, né, e você pode compartilhar, e assim nós estamos nessa corrente do bem, levando a palavra do Senhor, né, para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Eu lembro que a gente tinha parado, a gente estava falando justamente do texto, né, lá de Provérbios 4:23. Vamos ler de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde bem o teu coração. Por quê? É porque é dele que procede as fontes da vida. Olha que interessante, né? Vai totalmente contra o que a gente tem ouvido por aí. Ah, faz o que dá ao teu coração. O que você está sentindo no teu coração? Porque quando aqui fala sobre guardar o coração, fala de você não se julgar em qualquer aventura. Quando fala sobre guardar o coração, tá falando no sentido de você, quando você guarda alguma coisa, o que é essa atitude de guardar o coração? Você está protegendo o seu coração. Você entendeu? Guardar é esconder, guardar é proteger. Guardar é ter um cuidado, é não se expor. Guardar é o contrário de se expor. E o que o mundo tem incentivado, o que está na moda, é você fazer o que o teu coração manda. Sim. E até a gente percebe assim que quando a própria palavra de Deus tem um outro texto, eu não vou me lembrar agora, mas pode até ser que a gente na sequência, porque eu quero compartilhar com vocês alguns versículos, porque eu gosto de ler a palavra para a gente entender. Óbvio, né, que se a pessoa não acredita na Bíblia, ela vai achar que é bobeira isso que eu tô falando. Ela vai dizer assim, isso daí é bobeira, não tem nada a ver. Mas o que acontece? Quando você lê a Bíblia e a gente olha para essa realidade, ontem mesmo eu estava vendo um TikTok de uma menina que ela gravou o TikTok chorando. Me deu um dó, sabe? Ela gravou chorando, falando que, tipo, ela estava mal e que ela ficava sorrindo e não sei o quê. E que a mãe foi buscar lá na escola porque ela não estava bem e que ela estava com medo dela, com medo de fazer uma loucura, uma bobeira. Gente, e na verdade, a mídia, ela não mostra pra gente o tanto de jovens, adolescentes, homens e mulheres cometendo suicídio. Por quê? Porque não guardaram o coração. Ou porque talvez o jovem e adolescente, ele está tão vulnerável. Ele tem acesso a muita coisa. E o que contamina é diretamente o coração. Vocês lembram da palavra que a gente compartilhou, falamos juntos, falando sobre que os olhos são a janela da alma? Você vê como é um conjunto, né? Não tem como a gente falar de um, não falar de outro, porque se os olhos são as janelas da alma, é por aqui que entra toda a informação na minha emoção. Por aqui pelo ouvido, né? É o que você ouve, o que você vê.
que contamina a sua alma, a sua emoção. E aí, hoje em dia, a gente percebe o jovem, ele muito cedo é dado a ele um poder que ele não deveria ter. Imagine você chegar, um pai chegar para um filho de 3 anos de idade e perguntar: filho, aonde você quer comer? A criança escolher onde quer comer com 3 anos de idade. A criança escolhe o que ela quer vestir, ela escolhe, sabe assim? As crianças hoje, muito cedo, elas têm domínio sobre os pais e os pais estão dando às crianças um poder que elas não precisam ter. Tá tudo errado. A Bíblia diz também que para tudo tem um tempo, lembra? Tudo tem um tempo determinado. Então, é tempo dela ser criança, ela precisa de direção, ela precisa de orientação. Uma criança de 3 anos de idade, ela não sabe escolher o que é bom para ela comer. Ela sabe escolher o que é gostoso, né? Porque o paladar, né? Aí se o pai já levou ela em determinado lugar, lógico, aí fica a memória, a lembrança. É óbvio, né? Mas é o pai e mãe que precisa dar direção para essa criança. O pai e mãe precisa ensinar essa criança. Porque assim, ó, hoje eu tô com 48 anos. E vocês acham que eu não aprendo mais nada? Eu continuo aprendendo. Gente, inclusive eu percebi que com essa idade eu consigo desaprender para aprender de novo. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque eu percebo, quando eu olho para minha vida, assim, e tanta coisa, gente, como já falei, vocês vão ouvir muito eu repetir sobre isso. Sou muito grata a Deus pela internet, sabe? Pelo acesso que a gente tem a tantos mentores, a tanta gente inteligente, a tanta gente que se fosse para eu pagar para assistir, como eles têm, né? Cursos que custam... tem um valor justo, porque é muito conhecimento então eu não tenho dinheiro agora para poder pagar tudo aquilo que eu quero estudar. Como que eu faço? Ao invés de desculpa, eu vou para o YouTube. E lá estão coisas tremendas, livros. Ah, meu Deus, eu descobri os audiobook. Meu Deus, eu fico assim, eu tô ouvindo. E eu, até agora eu achei interessante que eu vim aqui, eu li o versículo que diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha como o ouvir é importante, porque se a fé, ela vem pelo ouvir, porque você está ouvindo a palavra de Deus e tal, é óbvio que a gente sabe que é importante o que você ouve. Então você pode escolher. Você não é mais... Olha para você ver. Na minha época, eu ia na igreja, a gente não tinha, quando eu era jovem, não tinha acesso à internet, era muito limitado. Então eu ia na igreja, eu sentava lá e eu ouvia aquilo que o pastor estava falando, se o pastor tinha estudo ou não, se ele sabia o que ele estava falando ou não, era aquilo ali. A gente não tinha escolha. Você consegue entender como que era limitado antes? Era muito limitado. E aí você ficava com aquilo e você não tinha outra opção. E a gente só sabia que precisava fazer teologia, porque se você não faz teologia, porque não sei o que. Hoje em dia é muito aberto. Então, assim como tem também as coisas boas, tem muita coisa ruim na internet, perigosa. Muita influência negativa, muita coisa para encharcar o coração das crianças. Gente, e se tem uma coisa que pai e mãe precisavam acordar, era para isso, sabe? Porque assim, ó, existem 2 forças no mundo. Eu quero que você grave isso. Não existe uma terceira, não existe um meio termo, não existe assim, eu não sou de Jesus e eu não sou, mas Deus livre, eu não sou do diabo. Não existe isso. Você precisa ter consciência que ou você adora a Deus, ou você, nem que seja por tabela, você está adorando o diabo.
A gente tem que ter essa consciência. É duro isso, é duro, mas é assim que tem que ser. Não existe uma terceira em cima do muro. Ai, eu sou simpatizante de Jesus. Ai, esses evangélicos são tão queridos. Ai, eu gosto tanto de ouvir. Ai, e não sei o quê. Tem gente que ela consegue ir sexta-feira na campanha de libertação, sair da campanha de libertação, recebe revelação, e às vezes é orado e manifesta demônio e não sei o quê, e sai dali e vai pro baile. Você entendeu? Então, a gente precisa entender que não existe um terceiro caminho, são 2 caminhos. Ou nem que seja por tabela, você está adorando o diabo, porque se não é a Deus, se você não ouve a palavra, se você não obedece a Bíblia, qual que é a sua regra de fé? No que você acredita? O que dá um leme para a sua vida? Porque as pessoas costumam pensar assim, o evangélico ele vai na igreja para ter comunhão, para ter uma identidade, uma tribo, assim como todo ser humano precisa. Então nós também vamos, mas assim, a regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, não é o pastor tal, o pastor tal, eu não idolatro e eu não são eles que influenciam a essência, é Jesus. Daí porque a gente combina, né? Tá todo mundo falando a mesma língua, então a gente se junta e bora lá, bora pro céu. Então, não é uma placa de igreja, é a Bíblia. É a regra, a minha bússola da minha vida é a Bíblia. E você? Você já parou para pensar nisso? Que não é uma questão de religião, gente. Não é uma questão de religião. Porque assim, a pessoa pode estar na Batista, na Assembleia, na Adventista, na Pentecostal, na Deus e Amor. O que rege a sua fé? Quem você está seguindo? A Bíblia, Jesus? E a gente precisa ter isso muito claro, porque aí então você vai em busca, né, do conhecimento. E os jovens? E as crianças? E porque eu entrei nesse assunto é que se existem essas 2 forças, a força maligna, eles têm um projeto. O inferno é muito organizado, gente. E os cristãos deveriam ter vergonha disso, sabe? Porque assim, as trevas, eles é uma organização e eles têm um projeto assim. Então, enquanto pai e mãe, e é sutil, e antigamente era mais a linguagem subliminar, né? Hoje em dia é escancarado, bruxaria nos desenhos, falando sobre tudo quanto é coisa. Assista os desenhos, sente e assista com seu filho. Não sei se você já fez isso, deveria, para você ver que horrível que é o que eles estão ministrando aos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando, não tem tempo, está correndo, está fazendo e não sei o quê. Então, quando fala de guardar o coração, fala desse cuidado, de você proteger. Então, tá tudo uma bagunça, tá tudo fora do lugar. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, para a gente voltar a encontrar o equilíbrio. A Bíblia ela é tão maravilhosa, gente. É tão gostoso a gente estudar a Bíblia, porque ela traz um norte. Ela nos dá direção à palavra de Deus. Eu acho triste, não é que eu fico triste, eu acho triste as pessoas que dizem que a Bíblia é um livro antigo, que é um livro de história, que não deveria existir, que não sei o quê, que influencia, sabe, as pessoas que são totalmente contra os cristãos, aqueles que seguem a Bíblia, porque é vida. Não tem como você não se apaixonar pela palavra de Deus. Ela orienta, de verdade. Ela traz luz para os quartos escuros que a gente tem, a palavra de Deus. Sabe? Olha, esse conselho de Provérbios. Você precisa guardar o teu coração. E aí, Lucas 6,45 diz assim, olha que interessante. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira do mau tesouro,
Porque a boca fala do coração, do que o coração está cheio. Você vê que está falando do coração. Então, tirar coisas boas, né? O bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que você está enchendo o coração? Né? Falando de coração, tá falando das suas emoções. O que você anda encharcando a sua emoção? A quem você está seguindo? Quem você decidiu ser? Proteger o seu coração. Pense, gente, que lindo isso, você pensar assim que você pode. Você entendeu? Parece que antes assim a gente estava vulnerável. Ai, porque a paixão, porque ninguém manda no coração. Ai, gente, eu acho isso tão... Como é gostoso a gente estudar a Bíblia, porque assim, quando eu ouço hoje uma pessoa falar assim, você sabe que no coração ninguém manda, coração é terra de ninguém. Mentira! Isso é uma mentira do diabo para querer enganar as pessoas. No coração ninguém manda. A palavra está falando para a gente guardar o coração. A palavra está falando que a boca fala do que está cheio o coração. E nós vamos continuar. Eu quero continuar falando sobre isso com você. Nós vamos ler mais versículos falando sobre essa questão do coração, da nossa emoção. Sabe? Então não existe isso. O diabo quer que você pense que você é uma pessoa que você não é dono de si. Tipo, quando eu falo que você não é dono de si, não estou querendo dizer que... Porque quando a gente vai para Jesus é complexo, porque assim, você entrega tudo para ele e ele ensina você a como caminhar, a como estar no controle. Por quê? Porque tem situações que eu posso estar no controle, Deus sendo o primeiro na minha vida. Inclusive, quando Ele está em primeiro lugar, quando Ele ocupa o lugar que é dele no meu coração, quando Ele está no primeiro lugar, reinando aqui na terra, aos olhos do ser humano aqui na terra, quem está no comando somos nós. Porque assim, ele mostra o caminho, ele direciona o que a gente vai falar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele se entristece, que ele tem ciúmes de nós. Você entende? Então, ele se importa com o que você ouve, com o que você leva para o teu coração. E se eu estou falando com alguém hoje que está com o coração encharcado de mágoa, de tristeza, de dor, de rancor, você não sabe o que fazer com esses sentimentos ruins que afligem a sua alma. Na sequência desse vídeo e até que ele termine, eu vou dar uma palavra para você. Eu quero ajudar você a você entender que você não é refém das suas emoções. Você não precisa estar aí nesse lugar, aprisionada nessa depressão, aprisionada num lugar de ansiedade, de descontrole emocional. Jesus, ele quer entrar no teu coração. Ele quer preencher a sua emoção. Ele quer te dar um novo entendimento, um novo destino. Ele quer trazer luz para essa escuridão que está dentro de você e dizer para você, você não precisa estar aí. Mas assim, mesmo que você esteja mal, eu quero dizer para você, ninguém consegue tirar você daí. Você precisa querer sair. E se você quiser sair e você não sabe como, você está dizendo, eu não sei como, eu não consigo. Então, em primeiro lugar, você para de dizer que não consegue. Porque se você está nesse vídeo, Deus já está trazendo uma luz para você. E aí você pode procurar, você vai achar meu telefone, pode entrar em contato comigo, falar comigo, eu vou ajudar você. Tá bom? Porque eu acredito muito que tudo tem um propósito e nós estamos aqui por um propósito. Então eu quero dizer para você, guarde o seu coração. E nós vamos continuar esse vídeo, tá? Na sequência, tá bom? Deus abençoe o seu dia. E que você seja extremamente direcionado pelo Espírito Santo. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.